Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gelson e nessa aula a gente vai estudar um pouquinho de álgebra envolvendo a propriedade distributiva da multiplicação e os produtos notáveis. A gente vai ver o que são os produtos notáveis e por que é que eles facilitam um pouquinho a nossa vida em alguns cálculos, principalmente quando a gente trabalha com a parte de álgebra. Nós vamos começar estudando o que é a propriedade distributiva. Quando nós temos alguns cálculos envolvendo expressões algébricas, pessoal, principalmente quando isso vai envolver a multiplicação dessas expressões algébricas, a gente pode usar a propriedade distributiva da multiplicação para resolver elas. É uma das possibilidades. Como que funciona a propriedade distributiva? Eu tenho aqui y mais 9 elevado ao quadrado, ou seja, é tudo isso elevado ao quadrado. A gente sabe que quando eu tenho um determinado valor ao quadrado, isso é o mesmo que ele vezes ele, ou seja, y mais 9 vezes ele mesmo. E é nesse caso aqui que a gente pode utilizar a propriedade distributiva para fazer essa resolução. Eu posso vir aqui e multiplicar o y pelo y e pelo 9, o 9 pelo y e pelo y. E aí nós vamos ter o seguinte: y vezes y é igual a y ao quadrado. Y vezes 9 é igual a positivo 9y. 9 vezes y, positivo 9y. E por último, 9 vezes 9 é igual a positivo 81. Acontece que aqui a gente pode fazer uma simplificação nessa expressão algébrica, certo? Eu posso vir aqui e juntar o 9y mais o 9y, e isso vai ser igual a 18y. Como a gente não pode juntar y ao quadrado com y na primeira potência, nem com 81, nós vamos deixar essa expressão algébrica dessa forma. Ela já está simplificada ao máximo, e para resolver aqui o y mais 9 ao quadrado, eu fiz ele vezes ele, usando a propriedade distributiva. Em alguns casos, a gente não usa a propriedade distributiva quando eu tenho um termo ao quadrado, mas eu também posso ter o seguinte, vou colocar aqui um exemplo extra. A gente pode ter 2x mais 5 vezes 3x menos 2. A ideia é a mesma, pessoal. 2x vezes 3x, 2x vezes negativo 2, assim como 5 vezes 3x e 5 vezes negativo 2. 2 vezes o 3x, atenção, 2 vezes 3 é igual a 6, x vezes x é igual a x ao quadrado. 2x vezes negativo 2, positivo vezes negativo, negativo, e 2x vezes 2, 4x. Agora, 5 vezes o 3x é igual a positivo 15x, e 5 vezes o negativo 2, negativo 10. Ainda aqui nós conseguimos fazer uma pequena simplificação, pois se eu devo 4x e eu tenho 15x, o resultado disso vai ser 11x. Então, 6x ao quadrado mais 11x menos 10. Aqui eu tenho outra ideia da aplicação da propriedade distributiva da multiplicação. Voltando para os nossos exemplos, nós temos aqui ainda que fazer 3x menos 5 elevado ao quadrado. Pessoal, a ideia começa a se repetir. Se é uma expressão ao quadrado, a gente sabe que isso é ela vezes ela mesma, certo? Então nós temos 3x vezes o 3x, 3x vezes negativo 5. Negativo 5 vezes 3x, negativo 5 vezes negativo 5. Vamos lá. 3x vezes 3x, 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado. 3x vezes negativo 5, positivo vezes negativo, negativo. 3x vezes 5, 15x. Negativo 5 vezes 3x, negativo 15x. E negativo 5 vezes negativo 5, positivo 25. De novo, a gente vai poder juntar aqui os dois termos que estão no meio. Então, isso vai ficar igual a 9x ao quadrado. Se eu devo 15x e eu devo 15x, eu fico devendo 30x, somado com 25 unidades. Pessoal, observem que existe um padrão que está se repetindo, certo?
a gente sempre está podendo aqui juntar os termos do meio. E percebam que quando tem o quadrado, diferente do exemplo que eu acabei de apagar aqui, esses dois termos do meio ficam iguais. Esse padrão aqui depois com os produtos notáveis a gente vai poder perceber ele e simplificar ele de uma vez só. Próximo exemplo. Aqui eu tenho a multiplicação da soma de dois termos pela diferença desses mesmos dois termos. Para resolver isso pela propriedade distributiva, a gente faria raiz de 3 vezes a raiz de 3, que é igual a raiz de 9. Raiz de 3 vezes negativo 2, negativo 2 vezes a raiz de 3. 2 vezes a raiz de 3, positivo 2 raiz de 3. Observem, ó, positivo vezes positivo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. E por último, 2 vezes o negativo 2, negativo 4. Aqui nós também podemos dar uma simplificada nessa expressão. Deixa eu pegar meu giz aqui. E observem que eu tenho negativo 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Então, se eu devo 2 raiz de 3 e eu tenho 2 raiz de 3, isso é igual a zero. O resultado disso, no final das contas, é a raiz de 9 e menos 4. Só que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. E 3 menos 4 é igual a negativo 1. Essa expressão foi bastante simplificada. É assim que a gente usa a propriedade distributiva para resolver quadrado de soma, quadrado de uma diferença ou o produto de uma soma por uma diferença. Agora a gente vai ver isso utilizando os produtos notáveis para quem sabe simplificar um pouco esse processo. Bom, pessoal, de maneira genérica agora, e quando eu falo genérica, significa que eu estou utilizando valores quaisquer aqui, por isso que eu estou utilizando só variáveis, só letras. A gente vai simplificar o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto de uma soma por uma diferença. Olha só, a gente sabe que o quadrado de uma soma é o produto da soma por ela mesma, por isso que é o quadrado, certo? A gente viu que aqui nós podemos utilizar a propriedade distributiva, fazendo A vezes A elevado ao quadrado. A vezes B só junta, né? Fica positivo A vezes B, ou só AB. B vezes A é a mesma coisa que A vezes B, então eu posso escrever de novo positivo AB. E ainda B vezes B, positivo vezes positivo, positivo B elevado ao quadrado. E novamente a gente pode juntar. O resultado disso vai ficar A ao quadrado, 1AB mais 1AB é igual a 2AB, né? 2 vezes A vezes B, mais o B elevado ao quadrado. Pessoal, esse aqui é o nosso primeiro produto notável. Sempre quando eu tenho o quadrado da soma de dois termos, eu não preciso mais fazer esses dois passos que é utilizar a propriedade distributiva. Basta eu fazer sempre o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo. Daqui a pouquinho a gente vai aplicar ele utilizando outras expressões algébricas. No quadrado da diferença, pessoal, se eu fizer toda essa propriedade distributiva, no final das contas eu vou ter o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Percebam que a única diferença do quadrado da soma para o quadrado da diferença é esse sinal aqui, ó. O resto é tudo igual. E quando eu tenho o produto da soma pela diferença, vocês lembram que no exemplo anterior eles cancelaram-se o meio ali? No meio foi cancelado as raízes. No final das contas, quando eu faço a propriedade distributiva de qualquer produto da soma pela diferença, pessoal, o resultado vai ser o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E aqui eu tenho os três principais produtos notáveis que a gente vai utilizar na aula de hoje: quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Nós vamos utilizar agora o quadrado da soma, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, para resolver esses três quadrados de soma. Olha só como fica fácil utilizando a regra geral. Y mais 7 elevado ao quadrado é o quadrado de uma soma. Então,
Quadrado do primeiro termo, y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes y, 2y, vezes 7, 14y, mais o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo é o quadrado de 7, que é igual a 49. Prontinho, está resolvido o quadrado da soma em um só passo, utilizando o produto notável. Segundo exemplo, quadrado de uma soma. Quadrado do primeiro termo, quanto é 2x elevado ao quadrado? Cuidado, né, pessoal? 2x elevado ao quadrado é o 2 ao quadrado, que é 4, e x ao quadrado, que é x ao quadrado. Então, o quadrado de 2x é 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2x é 4x, vezes 8 é igual a 32x, mais o quadrado do segundo, o quadrado de 8, que é o segundo termo, é igual a 64. Último exemplo do quadrado da soma. 3 quartos de x ao quadrado mais 9 elevado ao quadrado. Qual é o quadrado do primeiro termo? Quanto é 3 quartos de x ao quadrado? Atenção, pessoal. 3 quartos de x ao quadrado elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9. 4 elevado ao quadrado é 16. E x ao quadrado é uma potência de potência. Então, a gente multiplica os expoentes. 2 vezes 2, x elevado à quarta potência. Logo, o quadrado do primeiro termo vai ser 9/16 de x na quarta potência. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3 quartos de x ao quadrado. Pensem, ó. Vamos colocar aqui desse ladinho, 2 vezes 3 quartos de x ao quadrado vezes o segundo. Então, 2 vezes esse vezes esse. Fica assim. Aqui a gente sabe que tem 1. 2 vezes 3 vezes 9. 2 vezes 3 é 6, vezes 9, 54x ao quadrado. E 1 vezes 4 vezes 1 que está aqui, 4, né? Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, nesse caso aqui vai ser 54x ao quadrado sobre 4. Mais quadrado do segundo, quadrado de 9 é igual a 81. Achei que eu estava olhando o exemplo errado. Então, olha só como ficou o quadrado dessa soma, certo? Esse é o quadrado da soma sendo aplicado. Agora a gente vai ver o quadrado da diferença. Quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da diferença. É só fazer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha lá. X menos 15 elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro termo. Quadrado de x, x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o x, 2x, vezes 15, ó, 2 vezes x, 2x, vezes 15, 30x, mais o quadrado do segundo, o quadrado de 15, 15 elevado ao quadrado, 15 vezes 15, 225. Prontinho, aplicado aqui o quadrado da diferença. Agora, 4k menos 6 elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, 4k elevado ao quadrado fica 4 ao quadrado, que é 16, e k elevado ao quadrado, k ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes 4k é igual a 8k. E 8k vezes 6, 8 vezes 6 é 48k. Mais o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo, nesse caso, é o quadrado de 6. 6 elevado ao quadrado é positivo 36. Então, aqui nós utilizamos o quadrado da diferença para resolver esses dois produtos notáveis sem a propriedade distributiva. Nesse último caso, nós temos aqui o produto da soma por uma diferença de dois termos, que é só a gente fazer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Olha só,
5y mais 10 vezes 5y menos 10. Troca o sinal. É o produto de uma soma por uma diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pessoal, o quadrado do primeiro termo é 5y ao quadrado. 5y elevado ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, e y ao quadrado, y ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, 10 elevado ao quadrado, 100. O resultado disso fica 25y ao quadrado menos 100. É a diferença de dois quadrados, o resultado do produto da soma por uma diferença. Último exemplo, raiz de 13 menos 2 vezes a raiz de 13 mais 2. Como a gente não consegue resolver o valor exato da raiz de 3, a gente faz a operação com ela mesma. Então a gente vai fazer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Pessoal, quanto é raiz quadrada de 3 ao quadrado? Tem que lembrar que raiz de 3 ao quadrado é raiz de 3 vezes raiz de 3. E isso é igual a raiz de 9, que é igual a 3. Na matemática, quando nós temos uma raiz quadrada de qualquer número elevado ao quadrado, o resultado sempre vai ser o próprio número. Observe um exemplo que eu fiz aqui. Então, nós temos o seguinte: se eu tenho que fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, eu vou ter a raiz de 3 elevado ao quadrado menos o 2 elevado ao quadrado, que é o segundo termo. A raiz de 3 ao quadrado é igual a 3, menos o 2 elevado ao quadrado é 4, e 3 menos 4 é igual a negativo 1, semelhante ao exemplo que nós fizemos anteriormente, certo? Essa era a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre os produtos notáveis e que vocês possam usar isso em exercícios de atividades da escola. Tchau, pessoal!